Eu estava com alta expectativa com esse filme. Em primeiro lugar, porque ele foi exibido pela primeira vez no Festival de Cannes desse ano e ele recebeu um aplauso no final de no total de 12 minutos. 12 minutos. E em segundo lugar, porque a viúva do Elvis Presley, Priscilla Presley, e a filha dele, Lisa Marie Presley, elogiaram tanto o filme que descreveram que este é o melhor filme biográfico sobre o Elvis. Ele mostra exatamente quem foi esse astro do rock. Um comentário como esse, para mim, iguala ou até supera todas as premiações que esse filme irá receber. Vamos começar. Desde sua ascensão ao estrelato, o ícone do rock Elvis Presley mantém um relacionamento complicado com seu enigmático empresário Tom Parker, por mais de 20 anos. A direção é do Baz Luhrmann e ele dirigiu a chamada Trilogia da Cortina Vermelha, que começou em 93 com Vem Dançar Comigo, um filme muito pouco conhecido da carreira dele, mas que mostrou quem ele era. Seguido em 96 pela adaptação contemporânea do clássico de Shakespeare Romeu e Julieta e finalizado em 2001 com Moulin Rouge, um dos melhores musicais dos últimos tempos e um dos melhores filmes dos anos 2000. E fazendo uma comparação com Moulin Rouge, Elvis é... uau! Não existe diretor melhor que pudesse exibir toda a vida conturbada de altos e baixos de um dos maiores astros da música de todos os tempos. Os filmes deste diretor australiano têm características de ter uma fotografia muito colorida, com a presença de muito brilho, muito dourado, muito vermelho, muitas cores vibrantes. Há um luxo presente, há uma fascinância, exuberância, luxúria. Cores, figurinos, cenários, é tudo muito bem cuidado para demonstrar toda essa exuberância e que realmente foi. Mas o mais impressionante é que esse filme de quase 3 horas de duração passa assim, tão cheia de detalhes, é tão fascinante e o diretor consegue capturar muito bem isso. Ao mesmo tempo que apresenta um excesso de nostalgia, há elementos muito psicológicos, há elementos de certa claustrofobia e ele consegue transmitir esse auge, sucesso, decadência, altos e baixos do astro do rock, mas vamos em partes. A vida do Elvis é cheia de detalhes. Em primeiro lugar, temos que falar de como ele se inspirou muito da cultura negra vinda do blues e principalmente do gospel. De artistas como Mahalia Jackson, B.B. King, Little Richard e Sister Rosetta. A maneira como ele também consegue capturar esse combate à masculinidade, essa sociedade conservadora dos anos 50, que rebelou-se no final dos anos 60 e que no início de carreira foi muito comparado a voz dele como a de um negro. Esse desafio de combater a sociedade conservadora, de que o ser masculino ele pode cantar e dançar e rebolar, esse frenetismo, essa maneira frenética de apresentar os seus shows, que atraía tanto mulheres quanto homens. Fascinante, é muito fascinante. É muito legal que ele captura várias fases da vida dele. O momento em que ele entra para o exército na Alemanha e passa 2 anos lá. O momento em que ele atravessa Hollywood e começa a fazer filmes como O Feitiço Havaiano. O relacionamento com a Priscilla Presley é tudo muito bem enquadrado, muito bem feito. Da sua inspiração por astros de Hollywood como James Dean, tanto que, por curiosidade, o cabelo famoso do Elvis tem muita inspiração ao do James Dean. Então tu pode perceber que é um filme de muitas camadas, mas ele não é uma enciclopédia, um Wikipédia que mostra toda a vida dele pá, pá, pá. Ele apresenta de maneira muito orgânica, há uma exuberância nisso, mas ao mesmo tempo contrasta com os momentos pequenos, com os momentos psicológicos, da pressão dele ser um artista de muito sucesso. Eu tenho que elogiar muito a fotografia e principalmente a edição desse filme. É uma edição muito frenética, com várias imagens acontecendo. É impressionante como não precisa sublinhar, não precisa algum narrador dizer de fundo, alguma legenda aparecendo. A gente consegue compreender muito bem o que ela traduz pra gente. E há uma exuberância nessas imagens, só que elas não são frenéticas a ponto dela ser uma imagem poluída.
elas apresentam um equilíbrio, há uma suavidade nas suas transições. É muito interessante como os cortes paralelos são muito bem trabalhados. Os cortes paralelos são muito bem feitos, é quando acontece duas cenas ao mesmo tempo. E além disso, ele captura cenas que aconteceram lá atrás, e isso traz um novo significado para a cena que está acontecendo. É muito bem esquematizado esse filme. A fotografia também é sensacional. A captura da década dos anos 50, 60 e 70 é muito bem feito. Em algumas imagens ele captura aquelas imagens amadoras dos anos 60 ou até utiliza imagens reais. É muito criativo esse filme. E sendo um filme sobre um astro da música, não podia deixar de ter cenas musicais. E as cenas musicais são fantásticas. Há uma nostalgia muito persistente. Quem é muito fã do artista vai se lembrar dessas músicas. Eu gosto de muitas cenas musicais, tanto que tem uma cena em que ele está fazendo algumas coisas e está cantando uma música dele. Particularmente, a minha favorita é um especial de TV que ele fez em 68, que para mim é um dos melhores trabalhos da carreira dele. E o elenco é sensacional. O filme pode muito bem ser uma obra do ponto de vista do personagem do Tom Hanks, o Coronel Tom Parker, mas a essência do filme é do protagonista, Austin Butler. Ele não imita o Elvis, ele é o Elvis. Ele incorporou totalmente o astro. Ele pode fisicamente não ser muito parecido, mas ele é o Elvis Presley. A corporeidade, o rebolado, a dança, as coisas que ele fazia em cena, a maneira como ele seduzia tanto homens quanto mulheres, o timbre muito parecido, o trabalho de voz do ator é muito bom. Mas o que eu mais gosto são os momentos pequenos, os momentos mais psicológicos, em que a gente vê a pressão psicológica e até uma sensação de claustrofobia no filme. Há um isolamento nesse personagem, a maneira como ele enlouquece em cena também é muito bem dosado e ao mesmo tempo ele tem um carisma. Além disso, ele rouba a cena mesmo com a presença do Tom Hanks. Inclusive, eu acho que essa é uma das melhores performances do Tom Hanks dos últimos tempos. Eu acho impressionante a maneira como ele também encarnou esse personagem, um personagem difícil. A gente tem que entender que esse personagem, ele contribuiu muito com a carreira do Elvis, mas a gente percebe como ele é manipulador, obcecado por esse astro. A Olivia de Jonge, mesmo com pouco tempo em cena, consegue capturar muito bem quem foi a esposa do Elvis, e a química entre ela e o Austin Butler é perfeita. É impressionante, com pouco tempo de cena, a gente consegue realmente entender o relacionamento e a construção desse relacionamento e decadência entre os dois. Os dois estão muito bem juntos. E para finalizar, o final é extremamente emocionante. O final desse filme me lembrou um pouco o final de La Vie en Rose, o filme biográfico da cantora francesa Edith Piaf, em que a Marion Cotillard canta a música final do filme. É uma cena muito antológica, muito lembrada, e eu acho que esse final de Elvis vai ser lembrado muito. É uma das cenas mais emocionantes do filme. É assim, é a cartada final para uma grande obra de 2022. Eu acho que, com certeza, o Austin Butler é um dos melhores atores de 2022. Ele vai sim receber inúmeras premiações, igualmente o Tom Hanks, igualmente o diretor Baz Luhrmann. Se não fosse a direção dele, esse filme não teria dado certo. Eu acho que, junto com Moulin Rouge, Elvis vai ser lembrado muito pela obra de Baz Luhrmann. Elvis é absolutamente nostálgico, frenético, enlouquecedor. Eu me diverti muito, me emocionei muito nesse filme. São quase 3 horas de duração, mas tu se emociona, tu gosta muito desse filme. E depois de um filme desses, eu vou ficar escutando todos os álbuns, tudo que existe desse grande astro do rock. Para mim, quando terminou o filme, cara, o Elvis continua vivo, mais vivo do que nunca. Corram pro melhor cinema, pro cinema mais próximo de casa, porque esse filme é fantástico. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, ativa o sininho para receber mais notificações e mais vídeos que virão. Eu estou muito energizado, eu estou bem louquinho agora. Adoro isso. Corra pro cinema. Beijo, até a próxima.